Queridos, poucas pessoas, além de Jesus Cristo, tiveram uma influência tão grande para o cristianismo como o apóstolo Paulo. Se Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé, Paulo foi o grande porta-voz desta fé. Foi Paulo quem o Espírito Santo usou de um modo especial para ministrar sobretudo a pessoas como eu, você e a maioria dos que me escutam agora, que não eram descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que não foram circuncidados ao 8º dia, que não guardavam o Shabat e que, portanto, não praticavam o judaísmo. Nós éramos gentios e, como tal, considerados alheios às alianças, alheios à revelação divina. E é Paulo, o grande apóstolo, enviado para nos dizer que o amor de Deus nos alcança, que sempre esteve nos planos de Deus nos salvar e nos chamar para sermos também povo dele, filho dele, servos dele. Então, a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida do apóstolo Paulo é sem limites. E, queridos, o ministério de Paulo pode ser dividido essencialmente nas suas viagens missionárias e nos seus escritos, as epístolas ou cartas paulinas, em número de 13 ou 12, dependendo se você atribui ou não a ele a autoria da carta aos Hebreus. Estamos estudando estas cartas. Vale a pena sempre ressaltar que estas cartas não são cartas de Paulo, são cartas de Deus. E não são cartas para o mundo, são cartas para a igreja e, através da igreja, atingir o mundo. Então, nós que somos parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabe-nos, primeiramente, a nós, não aos outros, a nós, cabe-nos aprendermos o que está revelado, o que está prometido e o que está ordenado nestas cartas. Negligenciar a leitura, o estudo e a aplicação dos ensinos que estão nestas cartas é negligenciar a revelação de Deus para a sua igreja. Já estudamos a carta aos Gálatas, duas cartas aos Tessalonicenses, e hoje eu quero considerar com vocês uma carta que eu gosto muito, que é a carta aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. A autoria é eu, Paulo e Timóteo, a vós que estáis na cidade de Colossos. A cidade de Colossos ficava situado no coração da Ásia Menor. Não era uma cidade importante. Ela estava cercada de cidades importantes e a sua importância decorria de ela estar no caminho da cidade de Éfeso, que era bem superior a Colossos do ponto de vista econômico e do ponto de vista de importância política. Então, a carta aos Colossenses, a igreja de Deus na cidade de Colossos. Vale destacar, logo de entrada, Paulo vai explicar isto. Esta igreja não foi plantada por Paulo. Esta igreja foi plantada por um discípulo de Paulo chamado Epáfras. É possível que este homem tenha se convertido durante a primeira ou mesmo a segunda viagem missionária de Paulo. Ficava na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Esta igreja se reunia na casa de um homem chamado Filemon, cuja esposa se chamava Áfia
e cujo filho se chamava Epafrodito. Esta comunidade, que se reunia na casa de Filemon, fora fundada provavelmente por Epáfras. Como em todas as cartas, Paulo começa com a defesa do seu apostolado e com a saudação. Já de entrada, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Paulo não era apóstolo reconhecido pelos homens, pelos líderes de Jerusalém, porque Paulo não atendia aos pré-requisitos que eles haviam estabelecido para que alguém fosse considerado apóstolo. Por isso que Paulo sempre vai dizer que o apostolado dele não é pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Segue-se então um tempo de saudação, em que Paulo faz referência às suas constantes orações pela comunidade de Colossos, onde ele dá graças a Deus pela fé dos colossenses, ele dá graças a Deus pelo amor dos colossenses. E então ele diz a razão de escrever esta carta. Paulo vai escrever esta carta primeiro pelo seu desejo de que os cristãos desta igreja cresçam na graça e no conhecimento de Deus. E ele diz que ora para que a igreja da cidade de Colossos, eles sejam cheios da plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Preste atenção à frase: para que eles sejam cheios da plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Cheios da plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Então, se pegarmos no sentido inverso, nós temos um Deus que tem vontade. E esta vontade é dada a conhecer. E cabe a nós que somos crentes e nos afirmamos povo de Deus, discípulos de Jesus Cristo, cabe a nós buscarmos ter conhecimento pleno, não parcial, não uma coisa sim e outra não uma vaga ideia, conhecimento pleno da vontade de Deus. E esse é um dos motivos da oração de Paulo pela igreja. Paulo não se conformava de que uma igreja tivesse um conhecimento apenas elementar, o basicão, a respeito de Jesus Cristo. De fato, queridos, a doutrina da salvação, ela é muito simples. Nós somos pecadores, nós não podemos pagar a culpa da nossa expiação. Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, que encarna, toma forma de gente, morre na cruz em nosso lugar, expiando o preço da nossa culpa e com isso nos outorgando salvação. Ponto final. Esta salvação nos é dada gratuitamente pela fé na obra salvadora de Jesus Cristo. E daí? Bom, e daí que nós agora estamos habilitados a crescermos no conhecimento da plenitude da vontade de Deus. A salvação nos habilita a crescermos no conhecimento pleno da vontade de Deus. Você se afirmaria conhecedor pleno da vontade de Deus? Você diria que do que Deus revelou, não do que Ele não revelou. É impressionante, as pessoas procuram descobrir, especular a respeito do que Deus não revelou. Se fossem lá para o livro de Deuteronômio, viriam que as coisas reveladas
são para nós e para nossos filhos, e as coisas ocultas são para Deus. Então, devemos parar de especular sobre o que Deus não nos revelou, mas devemos intensamente buscar conhecer de forma plena a revelação da vontade de Deus. O que é que Deus quer para mim e para você? O que é que Deus diz para mim e para você? O que é que Deus manda para mim e para você? O que é que Deus promete a mim e a você? Isto é o conhecimento da plenitude da vontade de Deus. É este o objetivo das cartas de Paulo, e é este o objetivo do nosso estudo sobre as cartas de Paulo. Abra sua Bíblia, carta aos Colossenses. Esta carta aos Colossenses é uma das cartas da prisão. Quando Paulo escreve esta carta, ele está preso na cidade de Roma, provavelmente durante o primeiro aprisionamento. Então nós vamos ler aqui, dizendo no capítulo de número 1, verso 9: Por esta razão, desde o dia em que eu vim falar de vocês, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios da plenitude do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sim, queridos, porque nós podemos decorar isto aqui, mas não entendermos espiritualmente qual o significado desta palavra. E a palavra de Deus nos diz que a intimidade de Deus, o segredo de Deus, ele reserva para aqueles que o temem. Ele quer revelar os segredos dele a você, que é filho dele, que é povo dele. Ele quer te revelar. Ele pode usar para isto o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, algum querubim ou algum serafim, mas enquanto estes emissários não chegam para te trazer nenhuma mensagem, comece com a palavra de Deus. Mesmo que eles já estejam a caminho, comece com a vontade revelada. Sabe por quê? Porque o diabo também, ele se disfarça de anjo Gabriel, ele se disfarça de pastor Carlos Alberto, ele se disfarça de apóstolo Paulo, para ministrar o engano, o erro. E para que isto não ocorra, o segredo está em conhecer a verdade revelada. Quando vier esta verdade especial, revelada de uma forma sobrenatural, você compara com a verdade revelada na palavra. Se bater uma com a outra, você aceita. Se não bater uma com a outra, você descarta a que está vindo depois. Esta é a verdade que julga as outras que nos são reveladas. Então ele diz aqui, continuando, que é isso, essa revelação, esse crescimento no conhecimento da vontade de Deus é necessário para que nós vivamos de modo digno do Senhor e que em tudo possamos agradar ao Senhor e frutificar. Então você gostaria de agradar a Deus? Cresça no conhecimento de Deus. Saiba mais do que Deus mandou te revelar. Entenda mais o sentimento do coração dele. Quanto mais você souber de Deus, mais você vai agradar a Deus. Quem não sabe o que Deus diz, o que Deus quer, o que Deus manda, o que Deus promete, o que Deus revela, não tem a menor condição de agradar a Deus, querido, porque vai viver uma verdadeira adivinhação teológica, vai ficar imaginando coisas de como agradar a Deus. Deus diz como é que ele pode ser agradado.
e qualquer coisa que se faça fora do que Deus já revelou pode ser de muitíssima boa intenção, mas não agrada a Deus. Deixe-me lhes relatar um episódio acontecido com o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. O rei Davi resolveu trazer a Arca da Aliança para o templo, para o tabernáculo que estava montado lá em Jerusalém. Para trazer, ele teve a brilhante ideia de mandar fazer um carro de bois novo, de madeira nova. Nada havia sido transportado neste carro de bois. Ele pegou também 2 juntas de bois novas, que nunca haviam puxado nenhum arado. Era tudo 0 quilômetro para transportar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Esta arca havia sido perdida durante uma batalha para os filisteus no passado e jamais havia voltado para o seu lugar original. Então Davi está indo buscar a Arca da Aliança. Ele monta um esquema de segurança, ele monta um esquema de glorificação. Haviam sacerdotes que estavam designados para virem cantando na frente da arca, outros para virem tocando. Ele próprio, Davi, viria na frente da arca cantando, dançando, etc. E lá vem a arca no carro de bois novo. O carro de boi passa com a roda em cima de uma pedra. E quando ele passa com a roda em cima da pedra, o carro de boi vai virando e o filho de um sacerdote, chamado Uzá, corre para segurar o carro de boi, para segurar a arca não cair. Ele cai fulminado. Ele cai fulminado ao lado da arca, porque colocaram a mão sobre a arca. Mas ele fez isso na melhor das intenções, era a melhor das intenções, mas Deus já havia dito que ninguém jamais poderia pôr a mão na arca, sob pena de cair fulminado. E o que Deus disse há milhares de anos atrás continua a valer hoje. Deus também estava expressando o seu desagrado pelo que Davi estava fazendo. Não por trazer a arca para Jerusalém, mas pelo modo como estava trazendo a arca para Jerusalém. Deus já havia revelado a vontade dele e havia dito que a arca só seria transportada, pendurada, presa em varais que seriam colocados em argolas que havia na lateral da arca, e estes varais de madeira de acácia revestida de ouro seriam apoiados sobre os ombros dos sacerdotes. E assim, apoiada nos ombros dos sacerdotes, a arca seria transportada. Deus não se agradou da ideia moderna, da ideia diferente, bem intencionada de Davi. Ele já havia mandado Samuel dizer ao rei Saul: melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Deus se agrada na obediência, e a obediência ela é precedida do conhecimento. A carta aos Colossenses, ela vai ser escrita em cima deste tema: conhecimento da revelação de Deus. É que havia 2 ameaças sobre a igreja de Colossos. Uma era a ameaça do gnosticismo, que pregava que o que salvava as pessoas era o conhecimento de segredos. Alguns segredos profundos de Satanás, outros segredos que só eram revelados àquelas pessoas que tinham uma relação especial com seres angelicais chamados aeões,
que eram enviados da parte de Deus. O gnosticismo dizia que não podia haver nenhuma conexão entre o divino e o humano, nenhuma conexão direta, e que esta conexão só podia ser estabelecida através de mediadores chamados aeões ou através de mediadores angelicais. Então, na comunidade de Colossos, as pessoas começaram a disputar a intimidade e o relacionamento com seres angelicais. Talvez daí tenha começado a ideia do anjo da guarda. Na carta, Deus vai dizer através de Paulo: não há nenhum conhecimento que seja superior à revelação de Deus. E esta revelação de Deus encontra ao seu estágio máximo, o seu clímax, na revelação que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o top da revelação de Deus aos homens. Jesus Cristo também é o top da conexão entre Deus e os homens. Nesta carta, Paulo vai afirmar que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, da divindade de Deus, e que Deus fez repousar em Jesus Cristo toda a plenitude. Não há nenhuma revelação que seja mais completa do que Jesus Cristo. Não há nenhuma revelação que tenha mais autoridade do que Jesus Cristo. Não existe upgrade para quem já tem Jesus Cristo. Não há como você ter uma relação maior, mais profunda com Deus do que a revelação que se chama Jesus Cristo. Então Jesus é maior do que todas as entidades angelicais. Ele diz: Jesus Cristo criou o mundo, criou tudo que existe no céu e na terra. Ele é também o mantenedor de tudo que existe no céu e na terra. Portanto, ele é o Senhor e superior a todas as autoridades, a todas as potestades, os principados, os seres celestiais, a tudo que é visível e o que é invisível. Tudo isto é inferior a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Criador e o mantenedor de todas estas coisas. Depois de estabelecer a superioridade de Jesus Cristo, Paulo vai dizer algo muito importante para mim e para você. Ele diz, no capítulo 2, a partir do verso 6, assim como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, continuem a viver nele, edificados nele, firmados na fé nele, do jeito que vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam em tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude da revelação. Sim, queridos, infelizmente, muitas pessoas querem exercer controle sobre mim e sobre você. E para isso eles se apresentam como detentores de um conhecimento que não está acessível a mim e a você. Isto é de procedência maligna. O que Deus quer que eu saiba, o que Deus quer que você saiba, Ele revelou e está acessível a mim e a você. Só precisa que nós nos preocupemos em buscar conhecer. E como é que eu busco conhecer? Lendo.
esta palavra e deixando que o Espírito Santo ministre esta palavra à minha mente e ao meu coração. É o Espírito Santo de Deus quem me faz entender esta palavra, é o Espírito Santo de Deus que torna esta palavra viva, é o Espírito Santo de Deus que me faz crescer no conhecimento de Deus. Eu leio, o Espírito Santo aplica. E ele vai dizer ainda uma outra coisa, que também vale a pena nós atentarmos. Ele diz assim, a partir do verso 12 do capítulo 3: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amável, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E vão seguir-se uma série de conselhos pastorais, do tipo, sejam agradecidos. Outro conselho, habite ricamente em você a palavra de Cristo. Terceiro conselho, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais de gratidão a Deus. O que é que você escuta durante o dia, querido, em casa? O que é que seu filho escuta? O que seus netos escutam? Que música rola na tua casa? Funk, pancadão, pagode, axé. Querido, aqui diz que o que se deve escutar na minha casa e na tua casa são salmos, hinos e cânticos espirituais. Você não tem ideia do efeito do que o que você canta influencia a sua vida. O diabo usa a música para trazer ensinamentos e conceitos que são danosos à nossa família. Lembram-se de uma banda chamada Mamonas Assassinas, que só cantavam porcaria, e o que era pior, o fã-clube dele era feito essencialmente de crianças que cantavam coisas indecentes. Querido, através da música, o diabo pode colocar muita desgraceira na minha vida, na tua vida, no meu casamento, no teu casamento. Por segurança, salmos, hinos, cânticos espirituais. Carta aos Colossenses. Por fim, ele diz: já que vocês são filhos de Deus, foram salvos por Jesus Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Jesus está. Pensai nas coisas que são do alto. Cá para nós, querida, a gente pensa a maior parte do tempo nas coisas aqui de baixo, até porque as contas estão aqui embaixo, as doenças estão aqui embaixo, os problemas estão aqui embaixo. E deixa eu lhe dizer, sabe o que é que está aqui embaixo também? As tentações, a imoralidade, a lascívia, o adultério, a mentira, a inveja, a maledicência, o ódio, a ira, está tudo aqui embaixo, queridos. Ele diz, ocupe a sua mente com as coisas que são lá de cima, onde Jesus Cristo está. Até porque lá de cima vem a cura para a doença, a solução para o problema, a direção para a decisão, a paz para o conflito. Lá de cima vem a santidade, o perdão. Lá de cima vem o Espírito Santo. Carta aos Colossenses. Leia, querido. Leia, marque, remarque, leia outra vez, leia outra vez. É uma carta de amor de Deus para a sua igreja.
É uma carta de amor de Deus para a Igreja da Trindade. É uma carta de amor de Deus para mim, para você. Leia esta carta várias vezes. Aprenda o que está nela. É revelação de Deus. Que Deus te abençoe.